TV Galega apresenta Empresas e Negócios. Patrocínio JGG Pneus. Bermo, excelência na condução e controle de fluidos. Fundação Fritz Miller. Guia Fácil. E Senai, a indústria do conhecimento. Muito bem. Boa noite, quarta-feira. Novamente no ar o programa Empresas e Negócios. E vamos falar nessa noite de empreendedorismo, de incubadoras, como se faz uma empresa, como uma ideia de uma empresa vai ser amparada por uma instituição. E isso poucos conhecem, isso existe em Blumenau. Então vou repetir, você tem uma ideia, você leva a esse lugar, a essa instituição, ela vai dar uma olhada, vai dar uma analisada e vai dizer, esse vai ser um projeto bom. E aí você recebe assistência dos professores, você recebe uma série de assistências para que esse projeto evolua e que, saindo dessa incubadora, que demora mais ou menos uns 2 anos, você tem uma empresa formada e com ela então você pode ganhar a sua vida. Ou, quem sabe até, vender essa empresa, vender essa ideia que já está formada. Mas para isso, muito interessante, nós vamos dar a palavra à senhora Elisângela Mais, que é professora da FURB e vice-presidente do GENI, que é essa incubadora que eu falei. E quem vai explicar mais sobre esse assunto vai ser ela. Senhor, boa noite aos telespectadores da Galega. Boa noite a todos que estão em casa nos prestigiando para falar um pouco de inovação e empreendedorismo, que é a minha paixão no momento. E como eu estou atuando hoje, principalmente no Instituto GENI e no Núcleo de Inovação Tecnológica da FURB. Muito bem, então para que o pessoal entenda o que é que significa essa sigla GENI, o que é, onde é que fica o Instituto GENI, ele é amparado por quem e o que significa GENI? Bom, o GENI, na verdade, o nome veio de um projeto chamado Gênesis, e o GENI ele tem essa função de trazer a característica hereditária, né? E recentemente, inclusive, nós fizemos um projeto e o nome a gente colocou que a inovação no gene de Blumenau, porque nós entendemos que em Blumenau isso está no gene das pessoas ser empreendedor. O gene ele está situado na Rua Progresso, número 167, fica bem próximo da Coteminas, e ele é uma associação independente, mas ele na composição do seu conselho de administração ele tem representantes de diferentes instituições. Atualmente, o Bluesoft, a FURB e a CIB compõem o Conselho de Administração, mas nós temos lá várias outras instituições. Instituições que têm interesse na inovação e no empreendedorismo de Blumenau podem se associar livremente ao GENI. Então, hoje nós temos a AMP, temos o Senai, temos a própria Prefeitura, todos participam do Conselho, tem a CEPROSC também, e eles nos ajudam a conduzir o GENI nessa missão de promover inovação e empreendedorismo em Blumenau. Então significa que com esse conselho que existe, digamos, esse conselho comunitário dessas entidades todas, dali saem as ideias, ou sai, digamos assim, um tipo de administração, o tipo de segmento que tem que ser dado ao GENI. Isso. O que é que ele vai fazer? Eles aprovam isso e depois o negócio entra em função. Seria isso? Em relação a cada projeto? A cada projeto. Não, o comum todo, para se dar Qual é o papel da diretoria, por exemplo? O que é que eles fazem para que então a coisa funcione? Tá. Bom, todos nós da diretoria somos voluntários do Instituto GENI, né? Então, nosso papel lá é de estabelecer os rumos do Instituto, né? Como nós queremos atuar, o que nós vamos apoiar, o que nós não vamos apoiar, o que não é a vocação do GENI para fazer no seu dia a dia. E nós também buscamos captar recursos, promover a imagem do GENI. Tem algumas questões de execução de projetos, então nós captamos recursos e precisamos executar algumas atividades. E aí cada um de nós acaba abraçando alguma área, né? Por exemplo, o Charles cuida mais da parte de incubação, Charles Schwank. Então, elabora editais, eu acompanho os projetos e aí nós temos reuniões com os participantes dos projetos, definição das atividades que vão ser desenvolvidas e até alguns aspectos mais administrativos, assim, de avaliação de contratos, pagamentos, todas essas coisas acabam
sendo distribuídas pela diretoria, porque o corpo funcional do Gene, ele hoje está em 2 pessoas, e elas têm a função tanto de dar apoio para as empresas, quanto de desenvolver algumas atividades de cunho social que nós temos lá, por meio de um convênio com a prefeitura, e também fazer a condução dos projetos. Então, a diretoria dá suporte para esse pessoal e dá o alinhamento estratégico do Instituto Gene. Muito bem. E essa inovação, como é que eu posso entendê-la? O próprio nome já diz inovação, mas como é que essa palavra entra, como é que ela dá sustentação ao Gene? A pessoa tem que apresentar o projeto, tem que apresentar uma ideia primeiro, fazer o projeto depois. Como é que isso funciona para ele poder entrar no Gene e se beneficiar dessa sustentação, dessa infraestrutura que vocês oferecem para que ele progrida? Tá, então eu vou por partes. Primeiro, o que é inovação? Inovação é quando você consegue propor para o mercado alguma coisa que seja efetivamente novo ou bastante melhorado em relação ao que já existe. Não é a gente só dar uma maquiada num produto, mudar a cor ou coisas do gênero. É você oferecer alguma funcionalidade nova ou uma nova forma de se relacionar com o mercado que compra aquele produto que você oferece, produto ou serviço. A inovação também não existe só para empresas de tecnologia ou de software, né? Inovação, ela está em toda parte. Ela por exemplo, a Whirlpool recentemente ela lançou um filtro de água, e o que ela inovou principalmente não foi exatamente no filtro, mas na forma de comercializar. Então, em vez dela vender, ela licencia para as empresas, e isso é uma forma de inovação também. Quando você reorganiza a sua empresa e que você define que também vai para novos mercados, tudo isso é considerado inovação, desde que traga um ganho efetivo para o mercado e para a sociedade, e em última instância para a empresa também. Para você participar do processo de seleção do Gene, é necessário que a pessoa tenha um projeto, né, que demonstre de maneira preliminar que ele seja viável tecnicamente, né, que a equipe tem condições de desenvolver esse projeto, que ele seja viável comercialmente, né, portanto, existe mercado para aquilo, existe demanda da sociedade por aquilo que ele está querendo oferecer, e que ele tenha sustentabilidade financeira, porque nós também temos a responsabilidade, né, na condução do Gene, de não aprovar qualquer projeto que depois a pessoa vai investir um dinheiro e ela não vai conseguir sucesso no mercado, né? Na condição de incubadora, o nosso papel é proteger essas empresas que estão nascendo, né, dar força para eles irem para o mercado. Então nós temos esse papel mesmo de, em alguns momentos, dizer: o seu projeto é muito bom e tudo mais, mas ele ainda carece de um pouco de amadurecimento antes de você dar sequência e se dedicar a ele. De algo mais. Porque a ideia, às vezes, ela pode ser muito arrojada e o negócio não funciona. Como também a ideia sendo muito arrojada, vocês vão analisar e vão dizer: bom, essa realmente é uma ideia arrojada, mas tem sustentação, então vamos pegá-la e vamos desenvolvê-la. Essas são as melhores. Né? São as melhores. Não, mas eu acho que deu para entender, sim. Então, significa que quem tiver, vamos dizer assim, o blumenauense, que tiver uma ideia diferenciada, arrojada, uma ideia de um projeto diferente, em qualquer segmento, ele pode se inscrever, pode levar esse pré-projeto, digamos assim, não sei se eu posso chamar isso de pré-projeto, e em quanto tempo ou qual a demora do Gene dizer: olha, você entrou, você está apto a participar da nossa organização aqui, do nosso ensino. Quanto tempo demoraria isso, desde a entrada do projeto até a aprovação, para começar a participar do Gene? Sim. Nesse momento nós estamos com uma chamada que recém finalizou, né? O edital estava aberto, então o edital ficou publicado durante 30 dias, e agora nós temos mais uns 30 ou 40 dias no processo de seleção, que inclui inclusive uma capacitação que vai ser dada pelo Sebrae, e aí até que as empresas se instalem lá, deve levar pelo menos uns 3 meses, né? Entre a fase de submissão do projeto, defesa, passa pela banca e tudo mais, até que ele vai poder se instalar. No entanto, a partir do ano que vem, nós estamos avaliando se nós vamos manter a lógica de trabalhar com editais ou se nós vamos trabalhar com demanda espontânea, né? Que a qualquer momento você pode submeter um projeto e daí participar. O que é importante é que nós temos essa avaliação por uma banca que não é só de componentes do Instituto Gene, né? Que é uma banca
multidisciplinar que vai fazer a avaliação dele, e aí nós não temos condição de, por exemplo, a toda semana fazer bancas para fazer essas avaliações. Mas então, pelo menos a cada 4 meses, nós esperamos fechar um ciclo completo de análise para ter 2 ou 3 entradas por ano no Instituto Gênio. Certo. E nessa época agora, quem quiser se inscrever, é tempo agora? Quem tiver um projeto, quem tiver ideia, ainda dá tempo? Ou tem um prazo, já encerrou, vai abrir? Como é que funciona isso? Para essa seleção, o período já encerrou, que foi até dia 23 de setembro, se eu não estou enganada. Então, amanhã as empresas começam a capacitação e na semana seguinte nós já devemos ter as bancas de avaliação. Se ele pode entrar, né? Desculpe. Então, o que eu sugeriria, se você nesse momento, né, tá vendo televisão e diz, poxa vida, eu tenho aquela ideia, eu sou torneiro mecânico e eu desenvolvi uma peça que eu acho que é muito bacana e que tem que ser levado para o mercado. A minha sugestão é entrar no site do Instituto Gênio, né, institutogene.org.br, busca lá as informações, tem um plano prévio, uma versão simplificada de um plano de negócios, para estabelecer as condições mínimas de avaliação, e depois disso entra em contato com a Secretaria do Gênio. O que nós costumamos fazer? Aquelas pessoas que manifestam interesse em participar da seleção, nós já ficamos com aquelas propostas reservadas, e assim que existe a possibilidade de ser submetido para um processo de seleção, então essas pessoas são contatadas para depois participarem formalmente do processo de seleção. Ou já entram na lista de espera até abrir novamente essa nova seleção. Exatamente. Muito bem. Temos um minutinho só ainda. Qual é a função que a senhora falou há pouco, Senai, e falou também de Sebrae, os dois são patrocinadores do programa, e sabe que eles fazem coisas muito boas para a empresa, para o empreendedor, enfim. Qual é a função dos dois lá dentro? É mais ou menos a mesma coisa? De levar sustentação? Exatamente. Eles têm, para nós é muito importante ter a questão da representatividade, né? Porque nós precisamos, por exemplo, realização de eventos, então esses parceiros cedem espaços, outros fornecem os palestrantes, né? A capacitação dos empreendedores que começa amanhã, o Sebrae que vem dar. Então, embora nem sempre nós tenhamos uma participação muito direta, né, no dia a dia da organização, mas esses parceiros são fundamentais para nós conseguirmos viabilizar as atividades do Instituto Gênio. E parceiros de peso, não? Com certeza. Muito bem, chegamos ao final do primeiro bloco. Até logo mais. Não saia daí, assista as propagandas que são interessantes. Segundo bloco, nós estamos falando com a senhora Elisângela Mais, que é professora da FURB, e também vice-presidente do Instituto Gênio, do qual nós falamos há pouco. Bom, então nós estamos falando o tempo todo em inovação e certamente o telespectador está perguntando, nossa, se sabe o que é inovação, mas aqui em Blumenau, às vezes ela está muito ligada à empresa de software, já que falaram tanto que Blumenau em si já é uma incubadora. Então eu queria que a senhora definisse bem isso e também me respondesse dizendo, isso tem atrelamento ou não? Essa inovação é realmente uma inovação completamente diferenciada, dissociada de uma empresa de software ou do software? Na verdade, o que nós temos é o seguinte, como o Blumenau se caracterizou fortemente como um polo desenvolvedor de software, né, e as tecnologias baseadas na internet, elas abrem um campo muito rico para se desenvolver negócios nessa área e que, em muitos casos, implica em um investimento pequeno, né? Então, muitos jovens conseguem abrir uma empresa com um investimento relativamente pequeno e logo começar a ter faturamento. Isso criou uma falsa impressão de que inovação é para empresas de software. Mas, na verdade, não existe uma relação direta e exclusiva com essa área. Na verdade, eu nem diria que a área de software é a que mais tem propensão a inovar. Onde nós temos mais chance de inovar, na verdade, é na indústria, no meu entendimento, né? Porque existe uma gama de possibilidades de desenvolvimento de novos produtos e de novos processos de fabricação e de reorganização do modo de produzir as coisas que é quase inesgotável. Então, por exemplo, eu costumo brincar que as pessoas, quando falam empresa de base tecnológica, o que é, né?
Sim, sempre imagina uma empresa de software, mas existe tecnologia em muitos segmentos que parecem não óbvios. Até para produzir cabo de vassoura, né? Eu costumo brincar, você pode desenvolver novos materiais, novos formatos que vão mudar o desempenho, né? Desde que o mercado perceba aquilo lá como uma vantagem, ele é considerado como uma inovação. Então, os desenhos das escovas de dentes, tudo isso é resultado de pesquisa que vai trazer um desempenho melhor para o produto, né? Ou que você vai ter economia de recursos, vai ter ganho de qualidade. Exatamente. E isso é que é a inovação. É você, a partir da observação de um problema, você desenvolver uma solução que ela é nova para o mercado. Tem situações em que você não vai... Por exemplo, né? Quando a gente fala no notebook, ele é uma grande inovação. Embora ele seja também relacionado com a indústria de TIC, mas o que está por trás dele? A mobilidade que ele nos dá. Então, os componentes eletrônicos talvez não sejam o grande lance, né? O grande barato do notebook, mas essa possibilidade de nós termos a todo momento essa disponibilidade. Da mesma forma como os smartphones, que a gente hoje fica fissurado, né? Mas não é só pela tecnologia de software dos aplicativos, é porque isso nos dá mobilidade. Então, essas coisas são importantes. E tem alguns casos, assim, que, por exemplo, melancia quadrada é uma inovação, né? E aí não tem uma empresa de software por trás. E realmente existe. Exatamente, mas tem muita tecnologia. E tem uma coisa que aí, com certeza, todo mundo já vai ter observado, né? Recentemente, uma marca de papel higiênico lançou o rolo amassado. A lógica deles, o que é? Aquilo é uma inovação. Por quê? Com aquilo eles conseguem reduzir volume de embalagem e a despesa com transporte. Em última instância, isso deve, né, a expectativa, se reverter em benefício para os usuários e ganho de rentabilidade para os proprietários da empresa. E é uma coisa que não compromete o desempenho, mas que tem um resultado financeiro mais econômico. Então, é uma inovação com certeza, e não tem nada de software nele. Exatamente, bem explicado. Bem, mas, e outra coisa, a faixa etária dessas pessoas que apresentam esses projetos aqui em Blumenau, Arugênio, ela se situa nos mais idosos, nos mais jovens, na faixa intermediária? Como é que é isso? Não. Dentro do Instituto Gene, nós temos uma preponderância de jovens, né, na faixa dos 20 até 25 anos. Mas não existe nenhuma restrição. Em algumas situações, até as pessoas já com uma idade, pessoas um pouco mais maduras, né, como nós que já passamos dos 25, tem uma possibilidade de ter um conhecimento técnico muito grande. Certo. Inclusive porque, por exemplo, no Instituto, para submeter uma proposta no Instituto Gene, não existe uma exigência de que você tenha nível universitário ou alguma coisa similar. O que é importante é você demonstrar que tem capacidade técnica para desenvolver aquilo. Então, como eu falei antes, um torneiro mecânico que tem uma ideia de uma peça que ele possa desenvolver que vai trazer uma solução para o mercado, ele é bem-vindo no Instituto Gene. Nós temos no Gene também uma empresa que desenvolve dispositivos para a área médica e que é fantástico, ele tem patentes, né, que comprovam que ele tem coisas que são novas, que não existe ninguém que tenha tido aqui aquela ideia. Está acontecendo agora, nessa incubação? Sim. Nesse período? Nesse momento ele tem instalado. Na área de saúde nós tivemos já algumas experiências, né, tem algumas histórias muito bacanas. Esse, no caso da empresa de dispositivos médicos, ele já passou dos 25, né? Está lá numa batalha também para fazer girar o negócio dele, porque é um setor bastante regulamentado. E aí o fato de estar dentro da incubadora acaba ajudando ele, por exemplo, a captar recursos. Ele já conseguiu recurso da FINEP, já conseguiu em 2 oportunidades recursos públicos para desenvolver as ações dele. Eu acho que dá uma boa garantia, né? Porque a pessoa que vai oferecer o recurso, ela vai olhar quem é a pessoa, o que ela está fazendo, como é que está o negócio, mas ela tem um amparo de quem? De ninguém, mas ela aprendeu aonde? Ou ainda tem alguém, de onde é que ela aprendeu? Não, Instituto Gene. Eu acho que essa chancela, essa é muito importante e faz com que a pessoa, que a coisa do negócio dele fique mais fácil, né? Exatamente, até porque a empresa é nova, mas, por exemplo, ele está vinculado ao Instituto Gene, que é uma instituição que já tem mais de 10 anos. E aí você aproveita, né, dessa imagem que o Instituto Gene já tem. Em 2009, o Instituto Gene foi eleito a melhor incubadora de empresas do Brasil. Então, é uma coisa que nos enche de orgulho e que dá respaldo para quem se instala lá. Né? É alguém dando uma chancela dizendo, pode acreditar, porque nós também acreditamos nesse projeto. Nós somos parceiros, né, de certa forma. Que beleza.
Eu sempre digo que temos um minutinho só e a gente tem que dar uma acelerada. Então, o público-alvo, como a senhora falou há pouco, são os mais jovens. Claro. Não é uma exigência, mas acaba tendo uma afinidade natural com esse perfil. Agora, o mercado, se sabe também que quando a pessoa está pronta, com o seu projeto deu certo, que ele sai de lá e realmente vai enfrentar o mercado, muitos saem com a empresa e começam a desenvolver lá fora, ou seja, no mercado. Mas eu também já ouvi falar que já houve projeto tão interessante que uma empresa de fora ouviu, foi lá e ofereceu, quis comprar esse projeto. Isso é regular acontecer ou é difícil? Essa ainda não é a prática mais regular, né? O que nós observamos prioritariamente são as empresas ganhando o mercado e atuando de forma independente. Mas tem crescido nos últimos anos o interesse de investidores em participar dessas empresas, né, como investidores de risco, aqueles que compram uma parte da empresa ou o próprio empreendimento. Prioritariamente, principalmente, né, os investidores anjo, que são aqueles que entram com dinheiro, mas também com o apadrinhamento da empresa. Estão lá para dar orientação, para ajudar a empresa a entrar de forma bem sucedida no mercado. Para terminar esse bloco, ele está já no mercado, ele saiu do Gene, mas daqui a pouco ele sente uma dificuldade qualquer. Ele pode voltar para o Gene e dizer, olha, vocês têm que me ajudar mais uma semana, ou mais um mês, ou mais um dia. Ele busca mais orientação, ele pode buscar essa orientação? Ou terminou? Não. Nosso caso lá, esse relacionamento é como voltar para casa quando você tem problemas em casa, né? Pode voltar para casa da mãe, do pai, passar os dias lá e pedir uma ajuda. Não é uma coisa que nós temos isso formalmente, né? Mas acaba se criando um laço muito forte entre os incubados e a equipe da incubadora. E nós sempre voltamos, da mesma forma nós também chamamos eles às vezes, né, para dar o depoimento, para participar de alguns eventos, contar a história E já são mais de 40 que passaram por lá, então é uma família bem grande que nós temos. Os telespectadores sempre têm me dito que gostam quando uma pessoa, uma empresa que deu certo, que ela foi abordada, ela foi falada aqui no programa, que se traga essa empresa, que se traga esse administrador, se traga esse empreendedor, para mostrar, para falar ao telespectador como é que ele conseguiu, e, no caso, então, o Gene do lado e o administrador aqui. Então, a senhora já lança o desafio aqui, quando quiser, de trazer uma pessoa que teve sucesso, ou que está tendo sucesso, ou que vai ter, que vocês acham que realmente é um bom projeto. Está lançado o desafio, ok? Tá ok, mas aí eu acho que a gente vai ter que fazer um mês inteiro de empresa. Bom, a gente dá um jeito aqui. Resume para que o pessoal entenda, e é muito bom, porque Blumenau precisa entender isso. A grande maioria não sabe o que está acontecendo de Mostrar bom. Quanta coisa boa se faz nessa cidade. Quanta coisa boa que se está. E, aliás, eu acho que está se fazendo muita coisa boa sim, porque antes do programa nós estávamos conversando, quantos carros novos e caros, inclusive, importados, etc. e tal, enfim, nesse sentido, giram em Blumenau. Se comparar com Joinville, Blumenau ganha. Se comparar com Florianópolis, também. Com outras cidades periféricas, também. Então, nós temos aqui, eu acho, um bom... um potencial fantástico e que o dinheiro realmente gira, e isso que é necessário para que uma cidade cresça, para que o pessoal que aqui vive e trabalha tenha sempre a sua melhoria constante. Isso que importa. Muito bem, estamos entrevistando a senhora Elisângela Mais, que é professora da FURB e vice-presidente do Instituto Gene. A pergunta agora, professora, até eu anotei aqui embaixo, a empresa, esse que faz o projeto, que entra lá, esse projeto é aceito, nesse período que acontece essa incubação, ele recebe dinheiro do Instituto Gene? Não. O Instituto Gene, na verdade, ele não tem recursos para repassar para as empresas. Até no mês passado estava aberta as inscrições para um concurso chamado Sinapse da Inovação, que era da FAPESC, e aí a FAPESC sim aportava recursos para desenvolver as ideias de 100 empreendedores catarinenses. Nesse momento também está aberto o edital Tecnova, que fecha amanhã, e eu estou inclusive acompanhando algumas empresas que estão bem estressadas finalizando seus projetos, que aí é recurso, subvenção para desenvolvimento de projetos. Mas esses recursos vêm normalmente da FAPESC, vêm da FINEP, vêm de órgãos de fomento à inovação, à pesquisa e até o empreendedorismo.
O Instituto Gene, o que ele faz? Ele, por exemplo, submete projetos e capta recursos para a manutenção da incubadora, mas não é papel da incubadora dar dinheiro para financiar os projetos. Embora algumas pessoas achem que a principal dificuldade na hora de montar um empreendimento seja a falta de dinheiro, a nossa percepção é que não necessariamente. Em alguns casos até pode ser, né? Mas se você tem uma estrutura de suporte, se você trabalha integrado com outras empresas e você tem a orientação sobre onde buscar os recursos e como entrar no mercado, é nesse papel que nós entramos. Então, nós atuamos mais ou menos como tutores. Na prática, as empresas que se instalam dentro do Instituto Gene, eles pagam um aluguel, mas é um valor bastante pequeno, né? Reduzido em relação ao mercado. Eles têm algumas vantagens de internet, água, telefone, aí cada um paga o seu, a energia ela é compartilhada e rateada entre os participantes. Mas o nosso diferencial é o seguinte: nós, por exemplo, estamos nesse momento com um projeto bastante grande financiado pela FINEP, que envolve o Gene na condição de coordenador, com mais 10 incubadoras do Estado. E aí nós temos recursos para contratar consultores, para contratar capacitação, para participação em feiras, para apresentação dos projetos, dos serviços e dos produtos que são desenvolvidos pelas empresas. Então, o nosso papel não é entregar dinheiro na mão do empreendedor, mas é oferecer recursos que vão dar diferença no desempenho da empresa, mas recursos que são na forma de trabalho mesmo, de apoio para essas empresas. E aí também, sim, cada um de nós, na condição de profissional da sua área, acaba interagindo com essas empresas para passar um pouco da sua experiência, né? E nós também intermediamos sempre que possível a vinda de representantes das instituições financeiras para eles apresentarem, então, quais são as linhas possíveis e disponíveis para esse perfil de empresa. Inclusive, quando a gente faz esse tipo de evento, de forma geral, nós temos buscado ampliar o público, não trabalhar só com as empresas incubadas, mas nós trabalhamos na perspectiva de que o Gene está em Blumenau para desenvolver inovação e empreendedorismo. E aí não só das empresas que estão dentro do Gene, mas de qualquer empresa que tenha interesse no tema. E aí quando a gente tem esses eventos, então a gente busca fazer a maior divulgação possível, né, na medida das nossas condições e das nossas redes de relacionamento, e atrai esse público então para dentro do Instituto. Eu gostaria que a senhora... o que a senhora há pouco falou na palavra Tecnova. O que é Tecnova? Tem alguma coisa a ver com o Instituto Gene? O que é isso? Não, Tecnova é o seguinte: a FINEP ela está transferindo recursos para empresas desenvolverem projetos de inovação. Por quê? O governo tem dinheiro, né? Seja muito ou pouco, mas tem dinheiro. Sim. Só que ele não tem a capacidade de desenvolver projetos, muito menos de executá-los. Então, qual é a perspectiva do governo federal, né? E agora, esse ano tem um trabalho forte de promoção da inovação na indústria brasileira. Então, as instituições estaduais, no nosso caso aqui a FAPESC, recebeu dinheiro da FINEP, complementou com mais um volume de recursos que veio do governo do estado. Então, eles estão disponibilizando 22,5 milhões para empresas na forma de subvenção, que quer dizer, né, não preciso reembolsar o governo, exatamente, para financiar até 75 projetos de micro e pequenas empresas estabelecidas em Santa Catarina, que tenham sido constituídas até 31 de janeiro de 2013. São projetos que variam de 180 até 600 mil reais e que envolvam risco tecnológico, né? Então, quer dizer, o governo está reunindo seus recursos e está entregando para algumas empresas que ele entende que são empresas que perceberam oportunidades, que assumiram esse risco, eu quero desenvolver isso aqui, e o governo está entrando com uma parte dizendo, eu também quero apoiar a sua ideia para promover o desenvolvimento. E o retorno vem, né? Vem, também mais emprego, desenvolvimento. Esse, bom, enfim, a gente já sabe dessa história. Exatamente. Eu poderia dizer, então, que o Instituto Gene, para esses novos projetos, para esse futuro desenvolvimento econômico, ele é uma maternidade? É uma maternidade para isso? Pode-se dizer assim? Na verdade... E daí nasce as coisas boas, então. Na verdade, eu tenho receio de falar que seja uma maternidade, porque eventualmente alguém que trabalha nessa área vai me dizer que o conceito está equivocado, né? Mas na condição de incubadoras, né? Digamos que a gente recebe... Digamos que a maternidade seja a casa de cada empreendedor, né? Que ele trabalha naquela coisa da concepção, assim, escreve seu projeto, então nasceu a criança, né? Mas para ela ganhar força, né?
normalmente quando começam são fraquinhos, então para ganhar força eles vêm para dentro do Instituto Gene e lá a gente cerca de cuidados, né? Porque então, essa é bem a palavra, assim, nós cercamos de cuidados e mostramos as melhores formas, as melhores técnicas talvez, né? Para essas empresas conseguirem ir com mais fôlego para o mercado e cercadas das suas redes e também da rede do Instituto Gene, né? Porque uma coisa que faz muita diferença para alguém que está entrando no mercado é você não chegar sozinho, é você ter pessoas que façam indicações, que lembrem da sua empresa como um possível fornecedor, e aí a rede do Gene está toda à disposição dessas empresas também. E aí esse é um dos diferenciais interessantes e importantes de quem se incuba no Gene ou em outros incubadores que agem, né, em qualquer região. Mas mesmo assim eu aposto que o blumenauense, a maioria deles não sabia até agora, quem não está assistindo então está sabendo, o que é o Gene, o que significa o Gene. Então a grande pergunta, quando abrem essas inscrições, há uma enxurrada de pessoas, aquilo se espalha mesmo, ou é comedido, não é um grande número de interessados que entram ali com os seus negócios, com sua vontade de apresentar o projeto? É assim ou realmente tem uma grande enxurrada de interessados? Não, uma enxurrada não tem, infelizmente, né? Nosso desejo seria que tivesse um volume muito grande de interessados em se instalar. A ideia seria que faltasse espaço, né? Nesse momento a gente tem algumas vagas ainda para preencher. Eu imagino que vai preencher agora com essa chamada, né? Com esse processo seletivo. Mas como é que nós promovemos a existência dessas vagas, por exemplo, né? No mês de agosto, nós realizamos, em conjunto com os parceiros, um evento chamado Maratona do Empreendedorismo. Então, foi de segunda a quinta-feira, teve 2 eventos na FURB, teve um evento no Senai e finalizou com um evento no Senac. E nesses 4 dias, nós conseguimos reunir mais de 1.000 pessoas, que foi um feito assim, muito bacana para nós, né? Eu participei diretamente de todas as palestras e foi assim, uma satisfação ver o público participando. Só que, assim, quando a gente fala de incubar o projeto de uma nova empresa, na verdade a gente está falando de um projeto de vida, né? Então não é, por exemplo, como você participar de um concurso de redação, né? Ou desenvolver um projeto de pesquisa que tem 1 ano ou 2 de duração. Lá é uma coisa mesmo para mexer com os brios das pessoas, para elas tomarem a decisão. Eu não quero mais ser empreendedor para os outros, né? Eu quero empreender para mim e eu quero que os ganhos dos meus projetos venham para mim ou para uma equipe que eu defina, onde eu possa estabelecer os rumos para atender os meus propósitos, né, os meus ideais dentro daquela perspectiva. Agora uma perguntinha assim, interesseira, digamos assim. Ou então daqui a pouco tem uma empresa que diz o seguinte: Gene, eu posso financiar algo para esses alunos, ou eu posso até financiar uma determinada parte desse projeto do Gene, mas eu gostaria que eu não tenho o pessoal para colocar dentro do Gene, eu não tenho o meu pessoal para colocar dentro do Gene, mas eu tenho essa ideia, eu gostaria que essa ideia fosse desenvolvida nesse sentido, nesse rumo. O Gene teria condições de aceitar isso e ter gente lá dentro, alunos lá dentro, enfim, chamar alunos para esse fim, para desenvolver essa ideia desse empresário? Não. Não. Nós estamos lá para receber empreendedores que têm um sonho. Ele tem que ir lá, ele tem que absorver, ele tem que participar. O que eventualmente poderia ser feito, na verdade, seria uma inovação para nós, tá? Receber um projeto com alguém que quer botar recursos e desenvolver. É uma coisa, nós não estaríamos fechados a esse tipo de proposta. O que nós poderíamos fazer daí é divulgar essa oportunidade entre o público já incubado no Gene ou nas universidades, né? Chamando, então, existe uma oportunidade dessa natureza e o investidor está procurando quem a desenvolva. Aí é diferente, aí ele vai. Mas normalmente o que nós temos são assim, jovens com brilhos nos olhos e pouco dinheiro e que estão precisando então de um apoio para entrar no mercado. E quem não quer acontecer. Porque eu gosto de uma definição que fala de empreendedor, é aquele que sonha e realiza, né? Aquele que tem assim, eu quero fazer tal coisa porque normalmente a pessoa não empreende só assim, eu quero ficar rica, né? Não é essa lógica do empreendedor que larga suas coisas e vai atrás de algo novo.
É alguém que acredita assim, naquilo lá como um estilo de vida, né? Uma opção de carreira que é aquilo que ele quer desenvolver mesmo para frente. Muito bem, encerramos o terceiro bloco. Nós vamos já, para deixar o telespectador aguçado, no último bloco falar um pouquinho do sucesso daqueles que saíram do Instituto Gênio, né? Quantos de lá saíram e hoje estão com um sucesso absoluto, digamos assim, e continuam gostando daquilo que faz. Isso é muito importante. E claro que também vai gerar riqueza, que no final também é muito bom. Muito bem, último bloco, estamos entrevistando então o Instituto Gênio, da Elisângela Mais, que também é professora da FURB, e a pergunta agora ela é como se ela tem noção do sucesso das empresas que foram formatadas no Instituto Gênio e que saíram para o mercado. Como é que a senhora pondera isso? Vamos dar um número assim de 1 a 100. Bom, na verdade, eu não tenho esse número, né? Até porque, assim, o Instituto Gênio já existe há 11 anos e a minha participação no Gênio começou em 2012. Então, se eu fosse citar os nomes, com certeza eu cometeria gafes, mas alguns indicadores que nós temos assim, 41 empresas já passaram pelo Gênio, a maioria delas está em atividade, segundo os nossos contatos, né? Alguns inclusive informais, e numa conversa recente com um dos empreendedores, ele disse que, reunindo alguns dos colegas do tempo de incubação, eles identificaram que pelo menos 150 empregos eram gerados entre aquelas empresas que eram contemporâneas dessa empresa, né? Então, mais recentemente eu tive a oportunidade de conhecer mais a fundo 2 dos nossos incubados graduados, né? Aqueles que saíram do Gênio e foram para o mercado, que foi a LocalDoc, que desenvolve sistemas de software relacionados com a cadeia de suprimentos de medicamentos, e a Seeker, que é uma empresa blumenauense, mas que ela tem cara de empresa global. Eles desenvolveram, na verdade, assim, eles já estão no terceiro negócio, porque eles foram evoluindo, eles abriram uma empresa, perceberam que tinham mais potencial para outras coisas e acabaram, então, em algum momento separando de outra empresa, criando a sua própria, e agora o que eles têm é uma empresa de monitoramento de marcas nas mídias sociais. Então, você diz para a Seeker, eu tenho uma empresa tal, ou eu sou tal pessoa e eu quero saber o que está sendo falado sobre mim nas mídias sociais. E ele coloca os indicadores no sistema e você vai saber o que estão falando a seu respeito. Ele nos comentou que tem tido muito sucesso, ele atende empresas multinacionais, então Monsanto, Hyundai, Google, são clientes de uma empresa que está aqui em Blumenau, que começou dentro do Gênio, mas que já tem sede aqui em Blumenau, né? Tem sede em São Paulo e está se espalhando pelo mundo. As perspectivas deles é que logo eles vão estar brigando entre os gigantes da comunicação. Mas é bom falar isso, e é bom saber disso também, porque isso gera ciúme. E o ciúme é uma ferramenta excelente para a pessoa que quer também produzir algo diferente, né? Sim. Então, porque ele não quer ficar para trás, essa que é a verdade. E nisso, então, eu pergunto para a senhora acha, então, que Blumenau realmente é uma cidade empreendedora? Sim, Blumenau, ela é bastante reconhecida pela sua capacidade de empreender, porque, por exemplo, assim, algumas pessoas na enchente de 2011 ficavam boquiabertas, porque em 3 semanas a cidade estava pronta, linda, para fazer a festa, né, da Oktoberfest. Sim. E, então, assim, é um povo que acredita, que é forte, vai atrás, corre atrás dos seus objetivos, é um povo bastante realizador. E isso é muito favorável para quem quer começar um empreendimento, essa dedicação, força de vontade e dedicação para os projetos. O que talvez falte ainda, que a gente até comentou um pouquinho agora da Seeker, né? As pessoas acreditarem mesmo que elas podem arrojar, pensar grande, né? Eu gosto muito da fala, tem uma pessoa da AMP que costuma dizer, nós não somos microempresários, nós somos empresários de microempresas. Eu acho que essa é a mentalidade que tem que ser incutida na cabeça das pessoas. Nós podemos começar pequenos, mas nós temos projetos Exato. Grandes e Claro. capacidade para disputar com quem venha pela nossa frente. Até porque existem questões como assim, a criatividade, ela não é comprada, né? Não é à toa que o governo disponibiliza recursos para as empresas, porque ele sabe que não adianta você direcionar o recurso e dizer para você, seja criativo, porque você não vai ser criativo do nada, né?
O ciúme, por exemplo, já é diferente, já nos faz ser bem mais criativos e sofisticados. Seria desafio, né? Exatamente. A crise também, né? Algumas pessoas, elas só decidem empreender depois que elas são demitidas dos seus empregos, porque o contexto força elas para esse direcionamento. E às vezes a pessoa tem um sonho, assim, durante muito tempo, porque queria fazer aquilo, mas não tem a coragem, né, de dar esse passo à frente. Então, é importante que as pessoas não saiam assim, sem avaliação, né, sem planejamento, mas que elas avaliem realmente assim, ó, tem perspectiva, acredita na ideia, pode dar certo, né? Quem sabe a pessoa lança alguma coisa muito boa para a sociedade e ainda consegue gerar bons recursos para vai dar certo, ainda mais com o pai e a mãe atrás, né? Sustentando, como é o caso do Instituto Gênesis. Eu acho que sim, eu acho que não tenho certeza. Outra coisa, temos um minutinho só, estamos no final do programa, eu anotei aqui. A senhora não acha? Eu acho que ainda assim falta arrojo para a cidade de Blumenau, quer dizer, falta um pouquinho mais de, não, em vez de criar conversas que não levam a nada, ou essa fofocada que normalmente no Facebook. O Facebook, eu acho uma coisa horrível. Hoje você quer conversar com uma pessoa, ela está ali, escuta, você vai conversar comigo, olha para mim, vai conversar, ou vai twittar, ou vai, enfim. Eu acho que tem que ter um limite, tem que ter um limite, aliás, é uma coisa que deveria ser da própria pessoa. Eu tenho que ter esse respeito, eu posso fazer isso na minha sala, posso fazer em casa, o problema é dele, se ele tem tempo para isso ou não, mas nós sabemos que para os negócios, quem sabe 5% gravita ali em torno de negócios, e o resto é conversa fiada, nós sabemos disso. Bom, pegou, é moda, não é o caso. Mas, enfim, então, como a senhora está dentro do Instituto Gênesis, o que se conversa lá, não acha que Blumenau podia ser, ela é empreendedora, ela cresce, aquela coisa toda, mas ela não deveria ser um pouco mais arrojada, ou mais arrojada ainda? Sim, inclusive... Blumenau, eu acho que está passando por um momento muito interessante agora. Blumenau foi uma das 11 cidades selecionadas pelo governo do estado para a implantação de um polo de inovação. Então, nós estamos numa mobilização, né, de várias instituições para receber recursos do governo do estado, que eles têm a proposta de transformar Santa Catarina no estado máximo da inovação. E aí tem uma coisa que o Paulinho Bornhausen tem repetido, né, a cada evento, que assim, pensar grande ou pensar pequeno tem o mesmo dispêndio de energia. Então, pensa grande, de preferência, aí eu já aprendi com os engenheiros, né? Modula, né? Você tem um projeto grande, mas que vai de parte em parte para alcançar o seu objetivo grande e que pode estar longe, né? Mas que, se você tiver o planejamento adequado, pode ser desenvolvido. Você não pode se auto-atropelar. Exatamente. E tem que acreditar e olhar para as coisas e tentar pensar assim, o que isso aqui poderia fazer diferente? Exato. E aí, assim, só para finalizar, né, o que antes a gente até comentou, que tem um autor do marketing ele é bastante famoso, mas como eu não sou do marketing, não vou lembrar o nome dele, que ele diz o seguinte: quando um cliente entra numa loja e pede uma broca de 1/4 de polegada, na verdade ele não está necessariamente querendo uma broca de 1/4 de polegada, o que ele quer é um furo de 1/4 de polegada. Agora, o que vai entregar essa solução para ele vai depender de quem está fazendo a oferta. E aí cabe a nós olhar de que jeito que a gente pode entregar um furo para ele, né? E que nem sempre precisa passar por uma broca. Exatamente. Muito bem, a senhora tem 10 segundinhos para sua consideração final e dizer boa noite aos telespectadores da Galega. Então eu quero, na verdade, assim, agradecer a oportunidade, convidar as pessoas para conhecer o Instituto FURB, né? institutofurb.org.br, na internet tem a apresentação, tem a Shirley lá atendendo todo mundo, bastante simpática, bem receptiva. E nós estamos trabalhando duro para promover mesmo inovação e empreendedorismo em Blumenau. E quem quiser eventualmente participar conosco, né, conhecer os nossos projetos, avaliar inclusive a oportunidade de investir em algum dos projetos das nossas empresas, nós temos toda satisfação em recebê-los. Muito bem, muito obrigado pela sua presença. Estamos sempre à disposição para receber o Instituto Gênesis. Muito obrigado. Telespectador, espero que tenham gostado. Até na próxima quarta-feira com mais novidades no empreendedorismo, na formação de indústrias, na formação do comércio ou sua especialização. Até lá, meu boa noite. Obrigado. TV Galega apresentou Empresas e Negócios.